capítulo 22. Isso, Evangelho de Mateus, capítulo 22, irmãos. Irmãos, no culto de hoje nós celebraremos, como eu disse, os 506 anos da grande e gloriosa Reforma Protestante. 22, 28, ou melhor, 29, para pegar já da parte principal. Preciso que vocês prestem bem atenção, porque hoje nós vamos passear na história onde tudo ocorreu, onde começou, onde se perdeu e onde surgiu a reforma. Eu até esqueci, eu pedi para os irmãos trouxessem caderno para anotar, porque é muito bom as informações que nós teremos hoje. Vamos lá, Mateus 22, 29 está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Está escrito aí assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então Jesus está dizendo que eles estavam errando porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Observe esse texto, como ele tem tudo a ver com o que aconteceu lá atrás. O povo estava errando exatamente porque não conhecia as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora abra Gálatas comigo. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 está escrito assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vós tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja considerado amaldiçoado. Amém? Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Senhor, graças te damos por sua palavra, por ela ter triunfado. Como disse Martim Lutero, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. E é assim que nós cremos, Senhor. A sua palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ela é inspirada, inerrante, infalível, pura, santa e perfeita. Essa é a nossa crença nela. Por isso pedimos, ilumine as nossas mentes, os nossos corações, como fez nos antepassados. Traz fogo ardente, sede pela história do seu povo. Que haja isso aqui, que haja graça, que haja sede, despertamento, avivamento no meio do seu povo, iluminação no meio do seu povo, edificação na sua igreja, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Reforma Protestante foi um movimento religioso, ou um movimento de reforma religiosa ocorrido na Europa no século XVI. Esse reformismo religioso foi iniciado por Martim Lutero, como vocês sabem, um monge alemão, insatisfeito com a cobrança de indulgências pela Igreja Católica. A intenção de Lutero era levantar um debate para que reformas dentro da igreja acontecessem. Não era separar. Martim Lutero defendia basicamente que a Bíblia era a única referência para os fiéis e que as pessoas
conseguiriam ser salvas sem a mediação de intermediários e sem precisar de indulgências papais. Em nenhum momento a intenção de Lutero, irmãos, era de divisão, mas transformação para dentro da igreja, reforma. Mas diante da dureza do coração dos papas, bispos e cardeais da igreja, teve que haver uma separação. Mas daí, o que nós devemos se perguntar, irmãos, é como chegou a esse ponto de tanta depravação, escuridão e heresia dentro da igreja. Aonde a igreja perdeu a forma? Irmãos, observe bem que para haver uma reforma, é preciso haver uma deforma. E para haver uma deforma, é preciso haver uma reforma. Então hoje eu quero fazer nós entendermos isso de uma forma clara. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a forma. Aonde se deu a forma da igreja. Depois, eu quero falar sobre a deforma. Aonde ela começou a acontecer. E por último, falar sobre a reforma, que é a grande reforma protestante. Então vamos lá. Vamos começar pela forma da igreja. Porque tudo começou com uma forma. A igreja não era assim, como chegou há 506 anos atrás. Feia, herege, mundana, asquerosa. Não, a igreja começou bem. Ela ganhou forma um dia. E quando foi que isso aconteceu? Isso começa quando Jesus Cristo, irmãos, o Verbo de Deus se faz carne e habita entre nós. E implanta aqui na terra o seu reino. E prega o evangelho, morre na cruz pelos pecadores, e por intermédio da sua morte, um corpo de muitos membros que crê nele por meio da fé é formado. E o nome desse corpo se chama Igreja do Deus Vivo. Onde é que a igreja começa a ganhar forma? Com a vinda de Cristo. O corpo de Cristo na terra, com a vinda do Messias, com a encarnação de Cristo. Ele vem, ele prega o seu reino, ele prega o evangelho e as pessoas se convertem. Cria-se o grupo, os primeiros apóstolos, e aí cria-se o corpo de Cristo na terra. Então o Senhor ressuscita, sobe ao céu em ascensão, mas antes dele subir, irmãos, ele promete a descida do seu Espírito, do Paracleto, do Consolador, do Espírito Santo. Antes de Jesus ir ao céu, ele prometeu para os discípulos que o Espírito Santo viria para continuar a obra na igreja, para alargar as tendas, para fazer a sua obra mais abundante na terra. Lembrando, irmãos, que tudo isso aconteceu em Jerusalém, capital de Israel, mas nós precisamos, antes de tudo, lembrar sobre o que Jesus falou a respeito do Espírito Santo. Qual é a missão dele quando ele vier? Porque aí nós entenderemos melhor Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Agora vocês vão perceber que muitas dessas igrejas que dizem estar cheia do Espírito Santo não estão. Vamos lá, vamos começar a ver o que Jesus falou sobre o Espírito Santo, porque ele é o principal autor da forma, do crescimento da igreja. Jesus vai, mas ele diz: eu vou, mas enviarei o Espírito Santo, o Paracleto, o Consolador. Mas ele falou algumas qualificações do Consolador, o que ele faria quando ele viesse. Vamos ver, João capítulo 14, vamos lá. João capítulo 14. Irmãos, isso aqui vai deixar claro como água para nós, que o que está acontecendo aí fora não tem nada a ver com o Espírito Santo. Olhem bem, João capítulo 14, versículo de número 16, vamos lá. Está escrito assim, deixe só o irmão encontrar ali para o irmão Lorinaldo, nós iremos ler juntos. 16. Isso. Amém. Vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e
e ele vos dará outro Consolador. A palavra outro aqui é da mesma essência. Por que outro? Porque Jesus estava sendo um Consolador para eles. Então, quando ele diz outro, o Pai vai enviar outro da mesma essência, do mesmo poder. É isso que quer dizer aqui outro. Outro Consolador, a fim de que esteja sempre com quem? Convosco. O Espírito de quem, irmão? Que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Viu, irmãos? Olha que certeza linda essa. O Espírito Santo habita conosco e está em nós. Foi promessa de Cristo. Eu vou rogar e outro Consolador vai vir e vai estar com vocês. O Espírito da verdade. Vamos lá, preste atenção. O Espírito da verdade que habitará convosco. O Espírito Santo habita na igreja. Onde o Espírito Santo está, ali está a verdade de Cristo. Por quê, pastor? Foi que o texto acabou de dizer. O Espírito da verdade. Jesus chamou o Espírito Santo do Espírito da verdade. Logo, nós identificamos que onde o Espírito Santo de Deus está, ali está a verdade de Cristo. Esse é o primeiro ponto, que ele é o Espírito da verdade. Agora vamos para o segundo ponto. Pega aí agora o versículo 25, capítulo 14 mesmo. Vamos para o versículo 25. Isto vos tenho dito, ainda estando convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Até aí. O que o Espírito Santo vai fazer mesmo? Esse vai vir em meu nome, vai ensinar a igreja todas as coisas e vai fazer a igreja lembrar de tudo que eu tenho dito. Qual é a outra missão do Espírito Santo, irmãos, que você está vendo aí? O que é que ele vai fazer? Ele vai ensinar e lembrar a cada um de nós tudo que Jesus falou. O que significa para nós? Que onde o Espírito Santo está, lá há ensino genuíno, verdadeiro e bíblico da palavra de Deus. Está claro, está nítido para nós aqui. Jesus está deixando claro. O Espírito Santo é que vai continuar a minha obra. Você sabe que a obra da salvação começa com o Pai, vem executar com o Filho e continuar com o Espírito. Então o Espírito Santo vai vir, vai continuar. Mas Jesus faz questão de dizer a característica da sua obra. Quando ele vier, ele não vai testificar dele mesmo, ele vai testificar de mim. Ele vai vir primeiro em meu nome. Depois, ele vai fazer a igreja lembrar de tudo que eu tenho dito e vai fazer, ensinar a vocês todas as coisas. O que é que isso deixa claro para nós? Que se o Espírito Santo está em uma igreja, o que é que há lá nessa igreja? Ensino genuíno, verdadeiro, bíblico, da palavra de Deus. Porque se é o Espírito Santo lá, vai haver isso, irmãos. Não tem como, não existe dois Espíritos Santos. É um Espírito Santo que foi enviado. Se ele está lá na boca do pastor, a boca do pastor está anunciando a verdade genuína, o verdadeiro evangelho bíblico da palavra de Deus. Mas ele faz a igreja lembrar das coisas que Jesus falou. A pergunta que eu faço é: onde é que está as coisas que Jesus falou mesmo? Na onde? Na Bíblia. Ele vai fazer vocês lembrar de tudo que eu falei. Em outras palavras, o Espírito Santo vai fazer o coração de vocês e a mente lembrar das minhas palavras que eu falei enquanto estava vivo, enquanto estava aqui na terra. Então, isso mostra para nós que o Espírito Santo aponta para a Bíblia. O Espírito Santo de Deus, ele faz que o pregador aponte para a Bíblia, para Cristo, para a obra de Cristo. Onde ele está, isso acontece. Está
vendo, irmãos? Fala a verdade. Isso aqui, com toda certeza, mostra claramente que a maioria dessas igrejas aí, pentecostais, neopentecostais, não precisa falar. Não é o Espírito Santo. É triste dizer isso, não é. Jesus não podia, Jesus não está se contradizendo aqui. Ele falou a verdade, irmãos. É a marca para nós. E isso aqui é muito interessante, até para nós ajudar algumas pessoas. O que é o Espírito Santo? Onde o Espírito Santo é? O que é que acontece? Olha aqui o que é que acontece. Está acontecendo isso lá? Ensino genuíno da palavra de Deus. A Bíblia é aberta, ensinada teologicamente, profundamente, historicamente. Acontece isso lá. O pregador toda hora abre a Bíblia, ensina 1 hora e 10, 1 hora e 15, não. Lá só prega meia hora e às vezes eu nem entendo. Então é o Espírito Santo não. Porque o Espírito Santo, Jesus falou, vem cá, olha aqui, olha. Ele ia fazer nós lembrar, a igreja lembrar do que ele falou. O Espírito Santo aponta para a Bíblia, para Cristo e para a obra de Cristo. Onde ele está, isso acontece. Vamos continuar. João capítulo 16 agora. Aí, gente, 16. Vamos lá. Versículo 13. 3. Versículo 13. Olha que lindo isso, irmãos. Isso aqui é bem claro. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O quê? O que é que o Espírito Santo vai fazer? Guiar a igreja o quê, irmãos? A toda verdade. Não heresia, verdade. Por quê? Ele vos guiará em toda a verdade. Peraí, me perdi aqui. Quando, porém, o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. E eu vou lá de anunciar. Irmãos, terceiro, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, onde o Espírito Santo está, a igreja é levada, é guiada, é conduzida a toda verdade. Fale sério, isso aqui não deixa claro para nós. E não há heresia, não há misticismo, emocionalismo e mentiras onde o Espírito Santo está. O Espírito Santo aponta para Cristo. O Espírito Santo vem glorificar. Ele acabou de dizer, ele vai vir me glorificar. Então o Espírito Santo vem glorificar a Cristo, apontar para Cristo, para a obra de Cristo. Onde o Espírito Santo está, Cristo é glorificado. Cristo é o centro e não o homem. Glória a Deus. Aqui as marcas. Se o Espírito Santo está lá, o homem não é o centro do culto. Cristo é o centro do culto. Cristo é glorificado. Cristo é anunciado. Porque essa foi a missão que Jesus falou, que o Espírito Santo vinha cumprir. Porque ele não vem falar de si mesmo, mas de Cristo, meu irmão. Grava essas marcas. Porque isso aqui tem que ser anunciado em voz alta para a maioria dessas igrejas pentecostais de hoje. Onde o Espírito Santo habita, todas essas marcas têm que estar lá. Agora vamos para Atos, ver a profecia. Que profecia? Essa profecia que ele disse que o Espírito Santo viria. Vamos ver se cumprido acerca do Espírito Santo. Nós vimos ele falando, mas agora vamos ver se cumprido. Atos capítulo 12, vamos lá. Outro livro aí. Outro livro. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos pegar do 1 para nós entender. Eu vou ter que correr um pouquinho aqui. Se eu passar 15 minutinhos, não fico nervoso não aí não. Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo de número 1. Ao cumprir-se o dia de quê? Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, vai a profecia se cumprindo, irmãos. Veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa.
estavam assentados, não estava pulando não, nem rodando, estava sentado. Estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se cumpriu, irmãos. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estava, pois, é isso que é línguas estranhas, tá? Tinha pessoas de todas as nações lá, e eles ouviram os apóstolos falar na língua deles. Vamos dizer, tinha lá japonês, tinha lá africano, holandês, francês, e eles estavam ouvindo os apóstolos falar na língua deles. O que é isso? Outro idioma. Línguas estranhas. A primeira descida do Espírito Santo, que descreve para nós uma língua estranha, não é igual a estranha mesmo dessa aí não, que ninguém entende nada. É outro idioma. É isso que está passando aqui para nós. Vou continuar. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua, está vendo? Materna. Somos partos, vai lá, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frigia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que é isso? O que é isso quer dizer? Outros, porém, zombando, dizia: estão embriagados. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Agora, olhe para cá rapidinho, irmãos. Eu quero chamar a atenção de vocês de uma coisa. Eles falaram em língua, tá? Depois que disseram, eles estão embriagados, né? Alguns estavam zombando, achando que eles estavam bêbados. Observe, até aqui, o momento aqui, não houve nada ainda. Não houve arrependimento, não houve avivamento ainda para todos. O avivamento já começou entre os apóstolos, que é a descida do Espírito Santo. Esse é avivamento aqui. Mas o povo ainda não houve conversão para ninguém. Ou seja, enquanto eles estavam falando em língua, ninguém se converteu. Mas olha quando é que o avivamento vai acontecer. Quando Pedro aponta para quem? E agora vamos ler essa perspectiva. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vides, pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei estas palavras. Vai agora a mensagem. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, o crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os agrilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto também, a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Aqui é uma profecia de Salmos, que Davi profetizou que Jesus ressuscitaria. Quando a Bíblia diz: não deixará a minha alma na morte,
nem que o meu corpo veja corrupção. Ou seja, ele ressuscitou antes que o corpo dele entrasse em decomposição. Agora, fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me de alegria na sua presença. Continue. Irmão, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. O que ele está querendo dizer? Que Davi não estava falando dele mesmo. Davi estava falando de Cristo, porque Davi morreu e foi sepultado. Olha lá, irmãos, deixe-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a Jesus, que é este Jesus que vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. Oh, que mensagem gloriosa! Isso se chama uma mensagem cristocêntrica. Você viu Pedro falando em língua aqui? Não, né? Só apontando para quem? Para Cristo, para a obra, para a cruz, para a palavra, para a profecia, para a cumprição. Não podia ser menos, né? Versículo 37, o que é que aconteceu? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortou-os, dizendo: salvai-os dessa relação perversa. Então o que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém, irmãos? Aqui começa a igreja, irmãos, a ganhar forma. Eu tinha que ler isso para vocês. É aqui que a igreja começa a ganhar forma. Aqui, depois dessa mensagem cristocêntrica de Pedro, sendo usado pelo Espírito Santo, que apontou para Cristo, falou de Cristo, houve assim arrependimento, houve assim confissão, houve assim salvação de quase 3.000 almas. Agora observem o que é que nós estamos vendo aqui na mensagem de Pedro: solos Cristos, somente Cristo, por meio de Cristo. Foi isso ou não foi que Pedro estava pregando aqui para eles? Através de Cristo o homem pode ser salvo, como foram. Nós estamos vendo só os Cristos aqui. Isso aqui é o que podemos chamar de forma. A igreja, em Atos capítulo 2, depois dessa colheita, ganhou forma. Doutrina cristocêntrica, pregação cristocêntrica, a igreja então ganha forma. Onde é que isso é mostrado? Versículo 42, por favor, leiam comigo. Olha aqui a igreja já formada. Os que se converteram, está lá na onde? Perseveravam na doutrina dos, e na comunhão, e no partir, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Viu, irmãos? A igreja ganhou forma. As 3.000 almas estavam juntas, estudando a palavra, ouvindo a doutrina, vendo sinais, prodígios e maravilhas. Eles tinham tudo em comum. Aqui a igreja é formada, irmãos, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja bíblica, pura, cristocêntrica. Mas acredite, essa igreja ainda vai ganhar mais forma. Através de quem? Do maior plantador de igreja e escritor do Novo Testamento, o maior teólogo de todos os tempos, apóstolo Paulo.
Então, com a conversão de Paulo, Deus chama Paulo agora para mostrar à igreja o meio, a obra magnífica da salvação, para que a igreja entenda de quem é os méritos dessa salvação, os meios profundos pelos quais essa salvação veio a acontecer. Paulo não é que explica esses meios para nós. Ninguém, Pedro não explicou, João não explicou. Quem explica esses meios pelos quais nós fomos salvos realmente à profundeza da cruz é o apóstolo Paulo. Então Deus chama Paulo para trazer mais forma para a igreja. Em que momento essa salvação acontece? No tribunal de Deus, ou depende do homem? Paulo vem mostrar a convicção. Pode ver que é esse o tratamento da carta dos Romanos. Em que momento é que a salvação acontece? Se é no tribunal de Deus ou depende do homem? Se o homem tem mérito nisso ou se a glória é somente de Deus? Paulo começa isso mostrando o quê? A igreja, a depravação total de toda a humanidade. Aquilo que nós chamamos da doutrina da depravação total. Vamos ver, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Paulo começa a sua missão mostrando que toda a humanidade é depravada. Vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 23. Leia só o 23, tá, irmãos? Só o 23. Pois todos pecaram e carecem da glória. Todos pecaram, irmãos. Paulo foi chamado para dizer: judeu, vem cá. Não. Você não é ileso, não. Você pecou. Você não é santo, não. Você pecou. Todos pecaram. Gentil e judeu pecou. Todos estão debaixo da mesma condenação. Paulo foi chamado para explicar isso. Que o homem caiu. Completa. A queda do homem não foi uma meia queda. O homem não ficou se arrastando. O homem caiu completamente no seu pecado. Agora veja uma coisa. Em um só texto, Paulo vai falar de 3 solas para nós agora. Continue a leitura. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Primeiro, o que Paulo está mostrando para nós aqui? Sola gratia. Sendo justificado por meio da graça. Em um texto só, tá? Sola gratia. Mas na mesma proporção ele diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça, sola gratia. Agora, mediante a redenção de quem? Solos Cristo. Em um capítulo só. Sola gratia, solas Cristo. Mas vai ter mais um. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé. Sola fide. Veja que maravilha, irmãos. Em um só texto, para ficar claro para nós. Por que eu estou levando os irmãos a esse entendimento? Para ficar claro para nós que os reformadores não inventaram os 5 solas. Não foi eles que do nada disse: rapaz, sabe de uma? Vamos inventar uns solas aqui da nossa mente. Olha o dedinho. Eles olharam para a Bíblia. Eles olharam para as Escrituras. Vamos ver os outros solas. Está faltando mais 2, não é? Vamos ver aqui. Gálatas capítulo de número 1, de novo. Falamos agora do sola gratia, sola Christi e sola fide. Falta mais 2 para ficar claro que ninguém inventou sola. Eles olharam para as Escrituras e daqui tiraram eles. Gálatas capítulo de número 1, versículo 8. É bem nítido isso aí. O que é que está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 8? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vós temos pregado, seja o quê? Só a Escritura. Paulo está dizendo: olha aí, só a Escritura é suficiente para nós. Se eu ou um anjo pregar outra palavra, outro evangelho, não acredite. Por que, Paulo? Porque as Escrituras é suficiente para nós. Só a Escritura. Agora vamos ver o outro. Só lhe deu glória. Romanos capítulo 11. Pode para lá rapidinho. Tem um correio para acabar essa mensagem hoje. Romanos capítulo de número
9. 11:9. Isso, Romanos 11:9. Vamos lá. Romanos 11:33, irmãos. Vamos ver o só lhe deu glória agora. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Só lhe deu glória. Os 5 solas para nós na Bíblia aqui. Rápido. Percebam, tá vendo? Os reformadores olharam para as Escrituras de forma honesta, submissa e reverente. E percebeu que essa doutrina maravilhosa, magnífica, esplêndida de Deus foi deixada para nós, por intermédio da ação do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. Irmãos, aqui, através das doutrinas da graça, dos ensinos da depravação total do homem, da justificação pela fé, da doutrina da santificação, a igreja ganha a sua forma. É aqui, é baseado nisso que nós estamos lendo, que a igreja fica bonita, bela, bíblica, com o rosto de Cristo. Ganhou forma. É aqui que a igreja tem forma, ela tem a identidade, ela aparece com Cristo. Foi por intermédio desses acontecimentos que nós estamos seguindo ponto a ponto aqui. Ela entende a redenção, isso é forma. Ela entendeu a depravação total, entendeu que é salva pela graça e não por obras, por meio da fé na pessoa bendita, salvadora de Cristo. Então, aqui o edifício é formado sobre os alicerces, sobre o fundamento dos apóstolos, as doutrinas da graça, que é a doutrina de Cristo. A igreja está sobre a rocha, que é Cristo, que não é Pedro, tá? Como alguns os padres dizem que é Pedro. A rocha é Cristo. Não tinha como lançar outros alicerces, irmãos, porque teria que derrubar o edifício, tirar os alicerces e os fundamentos antigos. Com certeza isso não ia dar certo. Colocar novos poderia estragar tudo. Pois é, mas foi exatamente isso que aconteceu. Derrubar o edifício, tirar os alicerces e fundamentos antigos. E aqui eu estou me referindo sobre a palavra de Deus e a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo. Esse é o alicerce, o fundamento que eu estou me referindo, pela qual a igreja se firmou e teve uma identidade. Essa doutrina dos apóstolos que deu forma à igreja, que é os fundamentos pela qual a igreja cresceu, era que deixava a igreja forte, segura e santa. Essa doutrina de Pedro, os apóstolos, depois Paulo, os alicerces, os fundamentos, ganhou forma, o edifício cresceu e foi formado. Foi isso que deixou a igreja forte, segura e santa. Ganhou uma forma. Inventaram, mas aí inventaram de mexer na estrutura, nos alicerces e nos fundamentos. Aquilo que estava dando certo, que estava certo, formado, então inventaram de trazer coisas novas. Derrubar o edifício, tirar os alicerces, o fundamento e lançar outro. Só poderia acabar mal, irmãos. Paulo já tinha avisado sobre isso. Leiam comigo rapidinho. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Irmãos, me perdoe se eu passar um pouquinho hoje, tá? Esses dias eu venho passando um pouquinho, eu peço perdão à igreja, mas eu vou procurar estar mais ligado nisso. Realmente por causa da necessidade, às vezes nós temos que passar um pouco, e hoje é um dia desses, tá? Vamos lá, Efésios capítulo 3, versículo 20. Quer dizer, desculpe, irmãos, Efésios capítulo 2, versículo 20. Vamos lá. Todos encontrou aí? Efésios 2, 20. O que está escrito aí? Edificados sobre o fundamento dos e profeta, sendo ele
mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o quê? Santuário dedicado no Senhor. Viu aí, irmãos? Fundamento. O edifício cresceu. Ele cresceu através de quê? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Viu aí? Houve um fundamento. Viu que o edifício ficou bem ajustado e cresceu para santuário dedicado ao Senhor. Igreja. Igreja. Agora, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Só o 11, tá? Só o 11. O que está escrito aí? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Paulo avisou ou não avisou? Ninguém lance outro fundamento, o qual já foi posto. Pois é, foi o que aconteceu aqui. Nós iniciamos agora, irmãos, o período da deforma. Tá? Começamos com o quê? A forma. Nós vimos onde a igreja ganhou forma. Começamos agora o período da deforma da igreja. Eu tinha que ler esses versículos para vocês e mostrar que Paulo tinha avisado: ninguém lance outro fundamento. Em outras palavras, se lançar o negócio vai ficar ruim, vai acabar mal. Aqui começa a deforma da igreja. Então, irmãos, a deforma da igreja ela começa no século IV, entre os anos 301 a 400. Então, o que é que acontece? No ano 306, sobe ao trono de Roma como imperador Flávios, Valérios, Aurélios, Constantinos, mais conhecido como imperador Constantino. E ele, o imperador Constantino, supostamente se converte ao Senhor. O que é que acontece? Então, o imperador Constantino declara a religião oficial, o cristianismo, a religião oficial do Império Romano. Isso mesmo. O imperador, que foi diferente de todos os outros, supostamente se converteu. Ele estava travando uma guerra sangrenta. De repente ele viu uma cruz na guerra, olhou para a cruz e disse: é um sinal. Se eu ganhar essa guerra, a minha vida mudará completamente. Ele ganhou a guerra e atribuiu a vitória ao Deus de Israel. Com isso, supostamente ele se converte e acaba com a perseguição. Você lembra aquela perseguição lá de Apocalipse? Os irmãos sendo comidos vivos pelos leões, as fogueiras, boi de bronze, cabeças decepadas. Acabou. Ele não só acabou com a perseguição, como eu acabei de dizer, ele declara a religião oficial do Império Romano, o cristianismo. Agora escute isso: todos os seus antecessores matou os cristãos, perseguiu os cristãos, roubou os bens dos cristãos, exatamente por esse cristianismo que Constantino está declarando ser a religião oficial do Império Romano. Isso deu liberdade aos cristãos, irmãos, para adorar livremente, cultuar. Acabou a perseguição, não perde mais seus bens, suas famílias queimadas, crucificadas. Isso não acontece mais. Então o que é que acontece, irmãos? A igreja do Senhor começa a adotar elementos da cultura grega e da cultura romana. É aqui que começa a reforma. Elementos da cultura grega e da cultura romana começam a entrar dentro da igreja, começa a se misturar com o mundo, a aceitar elementos que jamais Cristo, os apóstolos, aceitaria dentro da sua igreja. A igreja ela foi perdendo a sua integridade doutrinária. Essa é a palavra. Então, irmãos, quando chegou no ano 604, já não era mais Constantino, mas o imperador era um homem chamado Focas. E esse imperador Focas nomeia a Gregório I como bispo universal da igreja de Roma. Meus irmãos,
Gregório I rejeitou esse título e disse: qualquer um que aceitar esse título deve ser considerado um anticristo, porque só Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode receber esse título de bispo universal da igreja. Ele rejeitou. Mas uns anos na frente, em 607, Focas mais uma vez nomeia outro homem, conhecido como Bonifácio III. E Bonifácio III aceita o título de bispo universal da igreja. E começa aqui, no ano 607, o que nós chamamos de papado. É aqui que começa. Então, a partir daí, irmãos, ensinos hereges entrou de vez na igreja. Maria começa a ser adorada como rainha dos céus, como mediadora, e aí vem o purgatório com oração, sacrifícios para perdoar os pecados dos mortos que estão sofrendo no purgatório. E daí vem culto aos mortos, velas, que é invocação de mortos, veneração a imagens, invocação pela intercessão de muitos santos que eles mesmos criaram. Exatamente aqui que surge o catolicismo romano. Era no ano 607, devido a uma loucura do imperador que se chamava Focas, deu um título ao homem de Papa, autoridade principal. Então o que é que acontece? A igreja de Atos, aquela igreja bíblica que nós estávamos regozijando aqui dela, pura, bonita, atraente, a igreja de Cristo, fundada na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, se torna católica romana. Se corrompe completamente e perde a sua forma. Ou seja, nessas alturas já não tinha acontecido, ou melhor, ainda não tinha, já tinha acontecido uma completa deforma. Uma das coisas muito prejudicial para a igreja naquela época também foi a união da igreja com o Estado. Ou seja, a união da igreja com o mundo. A igreja se tornou enamorada do mundo. A igreja e o Estado foram unidos. A união essa que Cristo nunca aprovou, os apóstolos nunca aprovou que fosse feita. E perceba uma coisa, foi por intermédio dessa união da igreja com o Estado que os governadores começaram a colocar o dedo dentro da igreja e dizer quem ia ser o Papa, o Bispo e o líder. Só podia acabar mal, irmãos. Olha a deforma, olha o declínio. Ela foi se perdendo até chegar ao seu ápice de heresia. E aí, irmãos, ao longo dos anos, vai se adotando tudo que nós conhecemos hoje. E aí todo tipo de heresia destruidoras, falsos ensinos, doutrinas de demônios, estava dentro da igreja. Missa, oração para os mortos, vela com invocação dos mortos, procissões, purgatórios, pagar promessas, subir de escadas para tirar um parente do purgatório que supostamente estava sofrendo. Essas coisas, elas foram surgindo naturalmente dentro da igreja. E aí a igreja se perdeu e perdeu a forma e foi deformada. E aí já estamos diante de algo que não é mais a igreja de Cristo aqui. Não é mais o povo de Deus. Onde é que está a marca de Cristo? Onde é que está a doutrina dos apóstolos? Perceba, irmãos, a mudança não é mais pastor, é padre. Não é mais apóstolo, é papa. Não é mais bispo. Não é mais presbítero, é freira, monge, cardeais. Eles mudaram tudo. Antigamente era pastor. Paulo disse: levante pastor, presbítero, apóstolo. Não é mais pastor, é padre. Não é mais apóstolo, é papa. Não é mais presbítero, é frei, é monge, é cardeais. Tudo que nós nunca vimos na Bíblia, para vocês terem noção como a Bíblia foi esquecida, expugnada, como ela foi tirada do púlpito, abandonada, rejeitada. E aí, irmãos, nós chegamos no século XII, que começa em 1º de janeiro de 1101, que é conhecido como o período das trevas. Não tinha mais luz espiritual para fazer o povo enxergar os seus maus caminhos. O povo andava na escuridão espiritual das heresias da igreja católica. Do século XII até o século XVI é o ápice maior da corrupção da igreja. O Papa dessa época agora é o Papa Leão X. E esse Papa Leão X,
ele quer construir a Basílica de São Pedro. Até esse momento aqui, irmãos, ainda não se vendia salvação. Até esse momento. Mas como o Papa Leão X quer construir a Basílica de São Pedro e não tem dinheiro suficiente para isso, então, o que é que ele faz? Ele inventa o famoso documento chamado por indulgência papal. Então, daqui em diante, começa a se vender a salvação. Então, eles começam a ensinar as pessoas nessa época que as pessoas só podiam ir para o céu quem tivesse esse documento assinado pelo Papa. Quem não tivesse, ia para o inferno. Detalhe, ninguém tem acesso à Bíblia mais aqui nessa época. Ninguém. O povo não tinha acesso mais à Bíblia. Só os cardeais, só os papas, só os principais. Então não foi muito difícil que eles fizessem tanto sucesso com essa heresia do diabo, de vender a salvação para o povo, para você ter acesso ao documento, você tinha que pagar pelo documento. Ou seja, a salvação passou a ser vendida. Irmãos, meu Deus do céu, observe, isso é blasfêmia, heresia destruidora de Satanás. Vejam o que eles tiveram a coragem de fazer. Eles ocultaram a cruz de Cristo, a obra de Cristo, o sangue de Cristo, a graça de Cristo, e passou a apresentar o Papa ao povo como mediador entre Deus e os homens. Tiram Cristo e colocam o Papa Leão X. Em outras palavras, está sendo medo de dizer para o povo: aqui está o mediador de vocês, compre o documento assinado por ele e vocês terão um lugar reservado no reino dos céus. Nossa, é difícil até de acreditar, né, irmãos, que a igreja chegou a esse ponto. Fala sério. E o povo comprava e comprava em massa. Por quê? Porque para eles essa era a única verdade que estava diante dos olhos deles. Eles não tinham acesso às escrituras. Então acreditava que realmente o Papa recebeu essa tal autoridade do próprio Deus. Agora acho que você tem noção um pouquinho, irmãos, não é? Como a coisa realmente foi degradante mesmo. Olha o que a igreja se tornou: um rio de lama suja, cheio de mortos, que fedia nas narinas de Deus. A igreja perdeu a forma, ela sofreu uma deforma completa. Irmãos, eu acredito que talvez hoje vocês estejam entendendo completamente a importância da grandiosidade da reforma protestante. Para nós dar valor a alguma coisa, só quando nós conhecemos realmente a história por trás da história. Algo tinha que acontecer, assim não podia ficar. Então, por último, a soberania de Deus entra em ação. A fidelidade em cumprir as suas promessas entra em ação. O Senhor desce e traz soberana luz onde só havia trevas. Aqui começa a reforma e a cumprição de um texto muito importante. Abram comigo Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 18. Esse capítulo, irmãos, se cumpriu aqui na reforma. Forma, deforma, e entramos agora na reforma. Está escrito assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, meu irmão. Deus cumpriu esse versículo aqui. Ele lembrou do que ele prometeu aos apóstolos, que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja do Senhor. Quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de vela: o justo viverá pela fé. Louvado seja Deus, irmãos. Bendito seja Deus pela bendita ação do Espírito Santo, realizando o segundo maior avivamento da história da igreja, a gloriosa reforma protestante. Em
1516, século XVI, Deus usa na sua soberania, envia para Roma aquele que seria o seu instrumento para essa grande reforma. Martinho Lutero é enviado a Roma para estudar o Novo Testamento. Então, enquanto ele lia o Novo Testamento, Deus o despertou para olhar para as Escrituras, amar as Escrituras, ensinar as Escrituras para o povo que estava cegos, perdidos pela escuridão das heresias da Igreja Católica Romana da época. Por isso, chamado período das trevas. Mas a luz da palavra de Deus dissipou as trevas do coração do monge Martinho Lutero, que abriu a Bíblia e leu pela primeira vez um texto que mudaria a sua vida e converteria o seu coração para sempre a Cristo. E eu quero que você leia esse texto. Romanos capítulo 1, abra comigo, irmãos. Romanos capítulo 1. Versículo de número 17. Foi esse texto aqui que mudou a vida de Martinho Lutero para sempre e converteu o coração dele para sempre a Jesus. Enquanto ele estudava o Novo Testamento, Deus o levou para esse versículo que está escrito assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aleluia! Louvado seja Deus. Veja, irmãos, então Martinho Lutero entendeu que não por obras, não por sacrifícios, não por indigências papais, mas pela fé somente, pela fé na obra perfeita, redentora de Cristo, é que o homem seria salvo. Então daí surgiu luz onde só havia trevas. Glória a Deus. Então Lutero começa a ver os desvios, as mentiras. Ele começa a perceber que estava tudo errado, absolutamente tudo errado, que a salvação não é por obras, não é por um documento do Papa, que a salvação é pela fé somente, para que se cumprisse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lutero é liberto pela verdade poderosa do Evangelho de Jesus Cristo. Daí ele escreve as 95 teses, os 95 protestos contra a Igreja Católica da época, e vai até a porta da igreja Castelo do Wittenberg, na Alemanha, e fixa na porta da igreja as 95 teses, protestando contra o Papa, contra a Igreja Católica e contra as heresias e indulgências, mostrando ali, através dos escritos, tendo como fundamento a palavra de Deus. Ele escreve que a salvação é pela graça, por meio da fé, e que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e não um demônio chamado Papa Leão X, para todos os fiéis verem que eles estavam sendo enganados e se voltarem para Deus novamente, para o alicerce, para a doutrina dos apóstolos, para a luz do Evangelho, para as Escrituras de Deus, para a doutrina de Cristo, para a verdade de Cristo, para que verdadeiramente eles fossem salvos. Irmãos, nesse período de tempo que Lutero fixou as 95 teses na igreja Castelo do Wittenberg, Alemanha, veio um homem, pegou aquelas teses e tirou cópia, de modo que essas cópias alcançou a Europa inteira. Era Deus ou não trabalhando? Um homem pegou as cópias, pegou as teses, começou a tirar cópia, de modo que essas cópias fluiu pela Europa inteira. Então surgiu o que chamamos de Reforma Protestante. Vocês têm noção agora, irmão, por que nós temos que engrandecer tanto esse acontecimento? Porque eu coloquei no grupo de madrugada ontem, tão empolgado aquela declaração. Olha o valor, irmão, disso. Foi grande demais, irmãos. Eu estou falando do segundo maior avivamento da história da igreja. E sabe o que me deixa mais contente? Nós continuamos essa história. Nós somos reformados. E qual era o grito principal da reforma? Só as Escrituras. Vamos voltar para as Escrituras.
sola fide, somente a fé, solos Cristo, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, só lhe deu glória, glória somente a Deus. Aleluia! Esse era o grito da reforma, e ainda é o nosso grito hoje, ainda é a nossa luta hoje. Lutero estava corajosamente mostrando que a verdade de Deus é mais importante até do que a própria vida. Dessa forma, chamou o povo de Deus para voltar para a palavra de Deus, para a lâmpada dos nossos pés e luz dos nossos caminhos. Irmãos, Lutero dizia que onde Deus planta uma igreja, o diabo planta uma capela. Irmãos, nós vemos isso hoje, não é? A reforma foi um golpe fatal no reino das trevas. É um golpe no diabo. Mas como também as heresias que nós estamos vendo hoje é um contragolpe das trevas contra a igreja. Mas a reforma avança, irmãos. A igreja continua se reformando. Então tivemos a reforma em Genebra, com João Calvino. Na Suíça, com o reformador Zwinglio. Na Escócia, com John Knox, que era um dos discípulos de João Calvino. O grande reformador protestante. O homem que cria, pela misericórdia de Deus, a igreja, o ministério da igreja presbiteriana. John Knox. Ele está em Genebra, é discípulo de Calvino, recebe, é filho da reforma, volta para a sua cidade, para a Escócia, onde ele orava constantemente, onde a rainha dizia que temia mais as orações de John Knox do que todos os exércitos da Escócia. Esse homem volta para a Escócia e cria o ministério da igreja presbiteriana. E ele, como eu disse, era discípulo de João Calvino, uma das mentes mais brilhantes que viveu no século XVI, entre os anos 509 a 564, que foi o ano da sua morte, de João Calvino. Até que esse movimento, irmãos, chegou na Inglaterra. E vai começar um movimento chamado puritanismo, que vem dos puritanos. Por que os puritanos? Foi um grupo de reformadores protestantes, fiéis à palavra de Deus, examinadores natos das Escrituras, estudantes natos das Escrituras, sendo eles filhos da reforma e frutos da reforma. Inclusive eu quero indicar a vocês a comprar o livro dos puritanos. Se não quiser comprar, leia o PDF que eu vou estar mandando hoje, mais de 50 livros em PDF para a igreja, para que você tenha sede a minha oração a Deus foi que essa mensagem trouxesse sede à igreja de conhecer mais a história, de conhecer a história do povo, de conhecer mais teologia, de conhecer como a história da igreja é gloriosa. Então eu vou estar mandando hoje mais de 50 livros, comentários teológicos, comentário da Bíblia, santos do mundo, que fala sobre os puritanos. Vai de você desfrutar dessa bênção. Então, como eu disse, a reforma avançou, não parou em Martinho Lutero. Veio Calvino, veio Zwinglio, veio os puritanos. Quem é os puritanos? Os filhos da reforma, frutos da reforma. Os puritanos, irmãos, é um grupo de crentes fiéis que procuravam serem puros em todos os sentidos das suas vidas. Por isso, puritano. Esse grupo começa a ser uma influência muito grande no país da Inglaterra. A voz dos puritanos era respeitada e ouvida, porque Deus era com eles e eles andavam com Deus. Esse movimento visava purificar a igreja inglesa do século XVII. Agora percebam, veja como a reforma avançou, irmãos. E a igreja continua se reformando. Esse movimento do puritanismo, dos puritanos, eles eram diferentes, porque eles olhavam para a Bíblia. Escute isso. Por que puritano? Eles olhavam para a Bíblia e a vida deles, para o cotidiano deles, e dizia: o que a Bíblia diz sobre o dinheiro, como eu devo usar o meu dinheiro para a glória de Deus, como eu devo trabalhar para a glória de Deus, como eu devo desfrutar do meu casamento para a glória de Deus, o que a Bíblia diz sobre o meu comportamento nesse mundo, convivendo com os ímpios, como eu posso conviver no meio dos ímpios para a glória de Deus, o que a Bíblia diz sobre a minha vestimenta. Então eles procuravam se vestir para a glória de Deus. O que a Bíblia diz sobre a criação dos meus filhos, sobre como ser marido. Então eles procuravam enquadrar a vida deles genuinamente com as Escrituras. Esses eram os puritanos. Eu acho que nós precisamos conhecer esse povo um pouquinho mais de perto, não é? Eles buscavam sempre o que a Bíblia diz acerca de tudo e colocavam em prática na vida deles. Daí,
puritanos, porque eles queriam pureza, santidade em todas as áreas da sua vida. Vou citar aqui alguns nomes mais conhecidos e famosos do movimento puritano, que o Espírito Santo do Senhor usou para continuar reformando a igreja. John Owen, Richard Sibbes, Thomas Watson, Thomas Merton, Richard Baxter. Todos esses homens aqui você encontra em pregação na internet e encontra livros deles também. Richard Baxter, George Whitefield, esses estão no Heróis da Fé. John Wesley, Heróis da Fé. Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, esse é considerado o príncipe dos pregadores. Thomas Boston, John Bunyan, o peregrino. Esse foi um dos grandes homens usados por Deus naquela época para trazer pureza à sua igreja, para continuar reformando a igreja. Meus irmãos, se nós olharmos para os dias de hoje ao nosso redor, perceberemos rapidamente que a igreja precisa de uma nova reforma. A igreja precisa. Se você olhar para o que está acontecendo, é impossível que não chegamos nessa conclusão. A igreja precisa de uma nova reforma. O povo mais uma vez se tornou ignorante. Tem muitas igrejas hoje em dia que aos domingos não se conhece verdadeiramente o Deus que se adora. Não conhece a obra profunda da cruz de Cristo. Não conhece a doutrina central da salvação, justificação pela fé. Assim como a igreja apóstata católica romana. Estamos vivendo isso hoje. Estão inventando uma nova forma de culto e de adoração nos dias de hoje, como era nos dias de Lutero. Nós estamos vivendo algo muito parecido, assim como foi naquela época. O ensino genuíno, verdadeiro de Deus, se encontra em extinção também nos dias de hoje, nos cultos. Irmãos, a verdade é que nós estamos vendo algo muito parecido. Eu queria que os irmãos não só olhassem para a época de Martinho Lutero, mas entendessem que urgentemente a igreja dos nossos dias precisa passar urgentemente por uma reforma. O neopentecostalismo e o evangelho da prosperidade são novas formas de indulgência. Escute isso. O neopentecostalismo e o evangelho da prosperidade são novas formas de indulgências atualizadas que os falsos pregadores modernizaram para enganar as pessoas nos dias de hoje. Pode ver, irmãos. Eles deram uma modificadazinha, embelezaram mais um pouco, mas se você olhar na raiz, é a mesma coisa. Precisamos de uma nova reforma. Lembre-se, irmãos, isso fica para nós. Essa missão agora é nossa. Essa missão agora é da igreja. Nós temos uma grande responsabilidade, sim ou não? Por que eu estou dizendo isso? Olha o legado que nós continuamos. Você viu os homens que eu acabei de dizer aqui? É pequeno. Olha os homens que vieram antes de nós. Olha a história. Olha o avivamento. Olha a responsabilidade que temos, irmãos. Você pode ser um reformador, irmãos, para alguém que você sabe que está sendo enganado. Às vezes você para e pensa assim: pastor, é muito difícil ser como Zwingli, John Knox, João Calvino e o próprio Lutero, Jonathan Edwards, John Owen e outros. Você pode ser um reformador, irmãos. Você pode ser um reformador para alguém que você sabe que está sendo enganado. O que está acontecendo hoje? Nós estamos calando a boca. Irmãos, nós temos que mostrar que somos realmente protestantes, que temos isso na nossa veia. Irmãos, não é da demagogia ou querendo ser melhor do que ninguém, mas eu faço isso desde o dia da minha conversão. Eu batalho no combate da fé, em grupos, eu evangelizo, em madrugada, eu mando mensagem para um, para outro, e quando eu tenho oportunidade, vocês, alguns é fruto disso aqui, para a glória de Deus. Alguns que está aqui é fruto disso. O irmão Cleito, o irmão Wendel, é fruto da defesa do evangelho e da denúncia do falso. É o irmão Tião também, e a irmã Paula. Então, irmãos, nós somos reformadores e devemos se orgulhar disso, mas não devemos ser covardes. Para ser sincero, parece que a igreja perdeu a graça, o ânimo. Cadê o amor que esses homens tinham? Martinho Lutero, imagine um homem se levantar sozinho no meio daquela época de leões, freio. Meu irmão, a autoridade do Papa era a autoridade máxima.
O Papa, antes de Lutero, ele queimou na fogueira, esqueci agora, John Hus. John Hus, antes de Lutero, eu esqueci, mas não podia deixar de falar de John Hus aqui. John Hus foi um reformador que veio antes de Lutero, que se levantou contra a Igreja Católica. Sabe o que aconteceu com ele? Foi queimado vivo em praça pública. Mas aí, antes de morrer, ele declarou: vocês hoje estão queimando um ganso. Hus, na língua natal dele, é ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne que vocês não poderão queimar. Diga quem era o cisne? Martinho Lutero. Deus levantou mesmo, depois de 102 anos. Por 2 anos, ele não acertou na mosca. Depois de 102 anos, estava Lutero fixando na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses. Deus é Deus, irmãos. Nós temos uma história de homens que foram queimados e morreram. E o que é que nós estamos fazendo? Proteste, pregue, anuncie, seja um reformador para esse século. Ah, porque eu fico meio assim. Não, irmãos, olha esses homens. Veja Martinho Lutero. Martinho Lutero virou Roma de cabeça para baixo. É isso que nós devemos fazer. Você não vai ser Martinho Lutero, eu sei, eu não vou ser John Knox, eu sei, eu não vou ser Calvino, mas eu posso ser um reformador para o meu próximo. Eu posso ser um reformador para alguém que está sendo enganado. Às vezes nós sabemos, não mandamos nenhuma mensagem. Abre os olhos dessas pessoas. Você carrega uma identidade, e é isso que eu quero resgatar hoje aqui. Nós somos reformados, ou não somos. Talvez não somos reformados originais. Devemos, irmãos. Você é reformado. Com essa mensagem eu pedi a Deus também que em cada coração trouxesse mais identidade para nós. E mensagem como essa traz isso. Identidade. Para que vocês entendam que a igreja que vocês se encontram congregando é uma igreja protestante reformada. E vocês também são. Para que vocês entendam o que é ser um crente reformado. O que é, pastor? Ser pelo menos um pouco parecido com esses homens aqui. Eu sei que vocês não vão ser iguais a ele. Não vai fazer o que eles fizeram. E é um erro pensar assim. Não pense assim, porque senão seu coração vai se entristecer. Se você tentar se colocar do lado deles, você vai ficar igual uma formiga e eles vão crescer como um elefante. Faça isso não. Só tenha como encorajamento e seja você. É com você agora. Não é mais John Knox, não é mais João Calvino. Os João Calvinos de hoje somos nós. Os Luteros de hoje somos nós. Os Knox de hoje somos nós. Devemos tomar isso. Posse disso, irmãos. Guarda isso, pregue, anuncie, denuncie. Onde é que está na Bíblia? Mostra a Bíblia, mostra a história, mostra a obra de Cristo, mostra os solas, mostra a justificação pela fé. Vamos lutar, irmãos, o bom combate da fé. Vamos fazer valer o legado que nós damos continuidade. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. Seja corajoso como Martinho Lutero, como João Calvino, como Jerônimo Savonarola, que foi outro reformador que veio antes de Lutero também. Foi morto também. Jerônimo Savonarola, um grande pregador, inclusive está nos Heróis da Fé. Como Jonathan Edwards, o homem que, o puritano inglês, pelo qual, através da vida dele, surgiu um dos grandes avivamentos da Inglaterra também, através de uma mensagem. Se vocês quiserem ouvir, está no YouTube, tá? Pecadores na mão do Deus irado. Alguns até dizem que é o maior sermão já pregado depois dos apóstolos. Se você assistir essa mensagem, está lá na internet. Pecadores na mão de um Deus irado. Antes de pregar, ele passou 3 dias e 3 noites sem comer, jejuando e orando, pedindo a Deus que desse a ele o povo da Inglaterra. Quando ele começou a pregar, a história diz que o rosto dele brilhava e que o povo começou a segurar nas pilastras. Começou a dizer: Senhor Huertas, pare. O povo pensou que o dia do juízo tinha chegado, de tanto poder que houve naquele lugar, através da mensagem. É desses homens que eu estou falando. Vamos buscar ser assim, irmãos. Vamos orar mais por reforma, vamos orar por avivamento, vamos ser fervorosos, vamos fazer valer o legado que nós continuamos. Por isso eu chorava na madrugada de ontem, chorava alegre, com o coração alegre, feliz e contente, porque Deus nos escolheu para continuar esse legado, esse grande legado. Homens tão pequenos quanto nós, que privilégio, que prazer nós temos
de ser chamados reformados. A reforma foi, irmãos, eu vou acabar já, a mão soberana de Deus cumprindo a sua promessa, trazendo luz novamente para o mundo. Vou repetir, a reforma foi a mão soberana de Deus cumprindo a sua promessa, trazendo luz novamente para o mundo, trazendo sola gratia para o mundo, solos Cristos para o mundo, sola fide para o mundo, sola escritura para o mundo, soli Deo glória para o mundo. Amém? Aqui estamos nós continuando essa história como protestantes, como reformados, alcançados por essa verdade, vivendo essa verdade, amando essa verdade, pregando essa verdade, pela qual fomos alcançados, salvos por essa verdade. Aleluia! Louvado seja Deus pela reforma protestante. Eu quero acabar com vocês em Romanos 1:17. Vamos ler, irmãos, em voz alta esse texto, para a glória de Deus. Vamos lá. Todos encontraram? Amém? Vamos lá. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Só lhe deu glória. Louvado seja Deus pela grande e gloriosa reforma protestante. Aleluia.